Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de 1 Reis. Agora nós vamos falar a respeito da sabedoria de Salomão e dos homens que estavam responsáveis pelo seu governo. Então, iniciamos o capítulo 4 com esses líderes e algo que me chama a atenção aqui são os filhos do profeta Natã. Então, Natã, ele teve dois filhos, grandes homens, e esses dois estão no versículo 5, que é Azarias e Zabude. Então, Azarias, ele estava responsável por supervisionar os 12 governadores de Salomão. Então, Salomão ele tinha 12 governadores. Esses governadores eram responsáveis, cada mês do ano era um deles que tinha a responsabilidade de administrar ali o reino. E o filho de Salomão, de Natã, do profeta Natã, era responsável por supervisionar esse governador. Olha o cargo que esse filho tinha. Ele tinha um cargo muito importante. E o outro filho de Natã, ele era sacerdote, amigo do rei. A Bíblia fala bem claro isso, ó, no versículo 5. Zabute, filho de Natã, era sacerdote, amigo do rei. Então ele não era qualquer sacerdote. Ele era um sacerdote próximo ao rei. Esses eram os dois filhos de Natã. E aí fala a respeito também do cronista Josafá, que era um dos líderes ali que fazia as composições de salmos, cânticos proféticos. E se você quiser ler, tem aqui a lista desses 12 governantes. E aí ele fala a respeito da sabedoria de Salomão, que me chama muita atenção. No versículo 29 ele fala assim, ó: Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia do mar, como aquela multidão de areia que não se pode contar. Assim era a sabedoria de Salomão. Versículo 30. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Embora os egípcios fossem homens sábios, homens conhecidos, a gente vê lá as pirâmides e toda aquela riqueza do antigo Egito. Mesmo assim, a sabedoria deles não chegava aos pés da sabedoria de Salomão. Versículo 32. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 5.000 cânticos. Então ele era salmista, ele era compositor, ele era escriba e também ele era conhecedor das plantas, dos animais, da terra. No versículo 33 fala. Então Salomão recebeu uma sabedoria totalmente destacada, e o Senhor tinha falado para ele que a sabedoria dele seria única. Não haveria ninguém que tivesse tido tal sabedoria, e nem depois haveria alguém que viesse ter a sabedoria de Salomão. Então Salomão ele recebeu esse dom da sabedoria. E aí, irmãos, assim, a gente não pode dizer que não houve ninguém que teve tamanha sabedoria, porque a gente tem o nosso Messias, Jesus Cristo. Então, a sabedoria de Salomão com a sabedoria de nosso Messias não se compara. Lembrando que Jesus ele é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Mas aquele que era 100% somente homem e não era Deus, esse ninguém foi igual. E esse é Salomão. A sabedoria de Salomão não é igualada às dos homens, mas também ele não pode ser comparado com a sabedoria de Deus. Tá bom, irmãos? Só isso que eu queria deixar enfatizado. E aí no capítulo 5, nós vemos a aliança de Salomão com o rei Irão de Tito. Esse rei Irão, ele era muito amigo de Davi, de seu pai, os homens de Irão eram muito hábeis para cortar madeira. E aí Salomão pediu então que eles viessem trabalhar para ajudar a construção do templo. E aqui fala o motivo também pelo qual Davi não pôde construir o templo. Versículo 4. Salomão responde a Irão assim, ó: Mas o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não tenho adversário, nem sofremos ameaça alguma. Não, Mita, aqui está falando do reino de paz dele. Mas no versículo 3 ele fala: Tu sabes que meu pai Davi não pôde edificar um templo ao meu nome, ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercavam.
até que o Senhor lhe pôs o inimigo sob os seus pés. Então, por causa das guerras, por causa do sangue, Davi não pôde construir o templo, mas o Senhor falou que ele poderia preparar os preparativos para que seu filho construísse. E aí Davi já começou a juntar ali muitas riquezas para essa construção do templo. E Salomão, ele fala que agora Deus me deu um reinado de paz, não há guerra ao meu redor. Então, portanto, agora chegou a hora de edificar o templo e eu faço essa aliança contigo. Você me manda madeira e eu vou sustentar o seu palácio conforme você está me pedindo. Então, assim é feita essa aliança. E aí, irmãos, nós vemos os preparativos para a construção desse templo. Irmãos, se vocês tiverem tempo aí, leia do versículo 13 ao 18, senão o vídeo vai ficar muito grande. A quantidade de homens separados para o trabalho do templo. Só o versículo 16 fala a respeito somente dos mestres de obra, aqueles que iriam supervisionar a construção. Olha quantos mestres de obras. Fora os 3.300 mestres de obra. 3.300 mestres de obra, irmãos, que supervisionavam aquele serviço, dando ordens aos trabalhadores. Vocês já viram alguma obra que tivesse tantos supervisores, mestres, homens hábeis para supervisionar a obra? 3.500, irmãos. Eu acho que nem o Maracanã, quando foi feita a nova obra dele, havia tantos supervisores como aqui na construção do Templo de Salomão. É isso, irmãos. Então, graça e paz a todos. A nossa visão panorâmica do capítulo 4 e o capítulo 5, mostrando a sabedoria de Salomão e os preparativos para a construção do templo. Fui!